Quem é o João? O João Mendes, eu sou um cara que descobri no marketing digital uma forma de viver meu chamado, que é levar transformação para a vida de pessoas, fazer com que pessoas sejam encorajadas a crescer, a mudar a sua própria vida. Não estou falando de cuidar da vida dos outros, não, de pegar a vida dela e mudar o patamar dela, da casa dela. Eu sou esse cara. E aí? Bom, vamos começar o que é uma série, uma maratona de lives que antecede o nosso evento Bora Dobar presencial. Eu tô reunindo um monte de amigo meu aí pra gente bater um papo. Essa maratona de live vai valer muito mais do que você possa imaginar. Obrigado, Stênio, pela... Vamos bater um papo. O João já deve estar chegando aí. Aí, beleza? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo Eu ótimo. tô joia, cara. Graças a Velho, Deus. Obrigado pelo convite aí, hein? quem é o João? O João Mendes, eu sou um cara que descobri no marketing digital uma forma de viver meu chamado, que é levar transformação para a vida de pessoas, fazer com que pessoas sejam encorajadas a crescer, a mudar a sua própria vida. Não estou falando de cuidar da vida dos outros, não, de pegar a vida dela e mudar o patamar dela, da casa dela. Eu sou esse cara. Sou um cara muito família, sabe? Sou muito caseiro, pai, maridão, sabe? E eu adoro a liberdade que o marketing digital me dá de estar lá das pessoas que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto. Esse sou eu. E eu queria falar um pouco do João, aquilo que as pessoas não entendem, que é o processo, a forma progressiva de construir uma carreira, né? Eu não sei você, mas eu venho há 5, 6 anos trabalhando essa jornada e, sei lá, tem uns 2, 3 anos que eu posso afirmar assim que a coisa começou a emplacar na minha vida, mas eu passei muita situação difícil Foi para facinho chegar nisso. fazer um 6 e 7, foi rapidinho, né? Cara, e se eu te falar que o meu primeiro 6 em 7 foi o mais fácil de todos? O primeiro foi fácil, cara. Os outros foram que deram trabalho. Ah, é legal, porque eu tenho alguns amigos que passaram por isso. Assim, achou que era muito fácil e depois fui ver que não era tão simples assim, sabe? Mas o principal é a motivação do porquê você está fazendo aquilo, né? Isso que vai fazer a diferença durante a carreira, para você poder manter aquilo que você conquistar, né? João, se você tivesse começando agora, nesse exato momento, você começou hoje, quais seriam os passos que você daria nesse exato momento, daqui até o dia 1º de janeiro de 2021? Nossa, primeira coisa, sem dúvida, era buscar um mentor ou buscar alguém que já trilhou o caminho. E aí, eu Uau, posso. não esperava isso, não esperava. Muito Não. bom, E muito aí eu bom. já falo e endosso. Eu vou falar aqui endosso porque eu já te falei isso no privado e falo aqui de novo. Quando eu comecei, já tinha visto tudo quanto é tipo de curso, mas ninguém entregava como. Como fazer, eu tinha que me virar para descobrir. Era tudo no campo da teoria e todo mundo fazendo teoria. Eu falei, não, só eu que sou burro que não entendi, mas todo mundo entendeu, só eu que não entendi. Mas quando eu comecei a ver os vídeos do Jota, como fazer os setups das ferramentas, como preparar, porque ele fala o feijão com arroz, ele fala o simples, é tão simples que você não percebe quão é valioso o conhecimento que ele tem. Então, lembra do que minha primeira dica? É parar de correr, as pessoas acham que é só agir, mas sair agindo em qualquer direção, você está indo para que lado? Siga quem já fez, quem passou por tudo que você passou. E aqui eu tô falando de um cara fera, que é o próprio Jonathan, que eu posso endossar sem dúvida nenhuma. Obrigado pela indicação, tá? Quanto custa o mentor que você tinha nesse projeto? Quanto que foi o custo que você teve para essa mentoria de ser acompanhado, de ter Nossa, destravado, de ter avançado? nossa, já, acho que aqui deu resultado mesmo, eu paguei uns 15 mil. Tá, mas eu não vi R$ 1 desses 15 mil, vi? Porque você Não, falou de ver mentoria e tal. Se eu te ajudei de alguma forma, faltou vir esse dinheiro pro meu bolso, viu? faltou, né? Mas é que seu conteúdo do YouTube tava muito bom. Tira ele do Então, YouTube.
é o que eu queria falar para as pessoas. Eu não esperava você falar. O primeiro passo que você daria seria a mentoria, mas para mim faz total sentido. Só que o que eu quero trazer a reflexão para quem está nos assistindo é que a quantidade de conteúdo gratuito que tem na internet, você pode escolher mentores com a sua realidade. Você não precisa pagar 5 mil, 6 mil reais para passar um final de semana com alguém para ele destravar o seu negócio. Você não precisa ficar 6 meses sendo acompanhado por alguém para você dar os seus primeiros passos. Porque o que tem disponível hoje na internet é muito mais do que suficiente para você crescer, fortalecer toda a sua infraestrutura. E eu Tô certo? falo, tá certo, e ainda tem um pouco mais, ainda tem tipo assim, o que eu gostei muito, tá, Jonathan? Quais foram os seus resultados? Quais foram as pessoas? Eu comecei a ver as pessoas que entraram no seu curso, isso depois até, as pessoas que entraram no seu curso, as pessoas que tinham resultados, são as pessoas que não tinham, era conhecimento zero, ó, zero de marketing digital. Mal, sei lá, sabia operar um Instagram. E para você Sim. falar, para você conseguir entregar um conteúdo nesse nível de consciência de internet, você tem que saber falar simples, tem que saber desenhar o passo a passo, e é o que muitas das pessoas estão procurando. É de verdade, nesse caso, eu já me frustrei de pagar cursos caros que não tinham esse processo. Não tinham um processo. Agora, por que eu falei que a primeira coisa que eu faria? Porque eu corri para todos os lados do conteúdo, mas se você tem, como tem aqui o Jonathan, que tem o conteúdo, que sabe como te explicar o passo a passo, para que você quer perder tempo? Se o tempo é um ativo que não volta. Para que você quer pagar o preço do erro? Você pode pagar o preço do acerto, né? E o preço do acerto ele vem com Ótimo. resultado financeiro, ele vem com liberdade, ele vem com. Não vou falar que você vai entrar no marketing digital, você vai para a praia com um laptop que só funciona no banner para você arrastar para cima. Na vida real você tem muito trabalho mesmo para fazer, não deixa de ter trabalho. Mas eu não posso dizer que não tem vantagens. Qual produto você ia vender? Com o que você ia ganhar dinheiro? É isso aí. Eu gosto muito dessa linha, tá? Vou falar que eu gosto muito dessa linha porque as pessoas falam que é só ir pra internet. Beleza, a gente já tá aqui. Quem tá na live tá na internet. Faz o que depois? Né? Então, tem duas coisas que é você saber criar um produto e depois você saber vender um produto. Criar um produto que as pessoas precisem, criar um produto que não tem a ver com você, mas que tem a ver com outros, que você cure a dor ou que você resolva um problema. Curar a dor ou resolver o problema. São apenas na venda. Ele tem que ser algo que realmente resolve uma necessidade. E para o Mas digital você existe a iria para forma certa de você infoproduto? fazer isso, né? Desculpa eu te interromper. Eu, Você iria começar com um bom, como eu infoproduto? fui, eu não. Aí vai um pouco do meu mindset, né? Como eu sempre fui empreendedor, eu não consegui ir para afiliados. Já fui direto para infoproduto. Já fui direto criar meu produto e consegui nesse sentido. Porque eu tinha muita ideia, muita criação. E eu sou formado em game designer. Então eu comecei a pensar em gamificação, como criar produtos que levavam a pessoa a nível de interesse, desde o primeiro vídeo ao último vídeo, ao treinamento. E aí eu consegui ter o meu caminho, sabe? O que grana? Como é que você ia fazer? Como é que você fez? Você nasceu em berço de ouro? Você tinha capital reservado? Ou como é que Não, foi mas essa jornada não aí, foi bem João? assim. Como é Eu que foi posso o falar que seu gap? Vamos lá, eu comecei com R$ 2.000. Aliás, meu primeiro produto eu vendi com R$ 0. Eu criei um site na Wix, que custava R$19,90. E foi um amigo, a gente pegou o trabalho dele para vender um curso de 3D. E eu peguei, criei um passo a passo de como fazer, com 60 aulas ensinando a fazer 3D para o mercado. E aí a gente, sei lá, vendeu R$ 7.000 em um mês, e aquilo lá foi tipo, uau, vendeu R$ 7.000, sabe? Só que ele não tinha, basicamente, eu estava começando, eu não tinha nada, não conhecia ferramenta, não sabia o marketing, sabia nada, estava só indo com toda a direção que eu tinha. Era muito feeling e toda hora dava um YouTube e voltava para tentar fazer algum resultado novo. Então não tinha metodologia, não tinha checklist, não tinha passo a passo, entendeu? Tá, mas então está sendo contraditório.
você tivesse começando, você ia começar com o serviço ou com o infoproduto? Você começou com o serviço. Não, mas é porque esse foi criado um infoproduto e isso foi feita a venda desse infoproduto. Eu Então. ganhei na venda do infoproduto como coprodutor, entendeu? Ah, lindo, lindo. Entendi. Eu pensei que você. É Entendeu? porque é o seguinte, o que que eu falo pra galera que tá, não tem dinheiro, tô tentando, não sei o quê. Pra mim é loucura uma pessoa não conseguir ganhar não, fazer pelo menos, cara, R$ 5.000 no mês, prestando serviço, uma gestão de tráfego, uma edição de vídeos, uma estratégia de ganhando comissão de venda. Cara, hoje R$ 5.000 é um valor muito acessível para quem sabe trabalhar e começar a prestar serviço. Jonathan, eu não sei trabalhar. Começa a trabalhar de graça para alguém que com 2 meses no máximo você vai estar ganhando, fazendo grana aí e podendo então estruturar um negócio na internet. Você compactua com esse pensamento, João? Concordo. E acho foi. Eu saí de uma reunião agora, que há pouco tempo, há poucos minutos eu falei sobre isso. Um gestor de tráfego hoje, se estiver começando, um gestor de tráfego local, ele cobra lá uns R$ 500 por lojinha que ele atenda, ele faz 10 lojas que é R$ 5.000. Então tu já tem um passo a passo por como ter R$ 5.000 por mês. Porque todo mundo hoje precisa, tá? Aí o cara bota gasolina hoje, né? Bota gasolina no carro, paga aluguel, paga luz, mas não paga o Instagram. Mas não faz o tráfego e acha que vai cair do céu. E você sendo ali infoprodutor, o João, qual que seria os pulos do gato? Quais são as únicas coisas que você focaria para falar assim? Porque tem muita gente com ideia de infoproduto, de ser coprodução, etc., mas tem ficado travados, né? O que você acha que é importante olhar e falar, ó, isso aqui é um ponto importante? É marcar uma data, é ferramenta, é técnica? O que seriam os pontos Ó, principais na sua visão? ferramenta, eu vou falar que não é o ponto principal, porque eu já fiz 6 em 7 mandando arrastar para cima, cair no Google Forms e ligando para a pessoa com o Mercado Pago. Então não é a ferramenta, é a estratégia. Eu sou muito. De verdade, eu não me importo com a ferramenta. Claro, tem ferramentas melhores que outras, tem. Prefiro Active Campaign do que um ClickSend? Prefiro. Mas olha, eu tenho para investir para esse produto? Não. Então não vamos com esse produto. Então eu sou muito tranquilo quanto a isso. O que eu acho que, para quem está começando, a dica número 1 é: você não sabe de nada. Ponto. Porque o achismo é o que mais faz o cara se frustrar. Então o cara vem com um negócio lá no alto, achando que vai bombar, vai estourar e depois puf, cai. Então quando você parte da premissa que você não sabe de nada, seu primeiro produto é um teste. Seus primeiros clientes são um Uau! teste. Suas primeiras vendas são para você gerar prova social. Você não quer fazer 6 em 7, você quer gerar pessoas que estão engajadas com você. Você não quer validar a sua venda, você quer validar o seu próprio produto, você quer validar o seu próprio negócio, entendeu? Essa sacada que você colocou aí para mim, ela é fundamental. Ela é onde tem a primícia do que eu chamo do movimento Bora Dobrar, né? Aham. Você só consegue escalar aquilo que existe. Então não adianta você querer colocar turbo em um carro que não tem gasolina, que ele não está em movimento. Então eu vejo que, deixa eu Sim. complementar um pouco dessa situação que você colocou de ferramentas. Eu acho que você não é à toa que eu sou louco por ser seu amigo, porque você é um cara muito sábio. Você vai Porque é o usar o que tem na seguinte, mão, filho. não adianta você querer ter um carro se você não sabe dirigir. Concordo. Se, do que adianta você ter o carro se você não sabe dirigir, se você não tem combustível para colocar ele para girar? Se não te compete ter um carro, tem uma bicicleta. O importante é você estar em movimento, né? Então, nesse sentido, eu acredito que sim, você tem que pensar em ferramenta, mas na hora de você trabalhar a performance. Então, você já está em movimento, agora vamos trabalhar, acelerar. Por quê? Às vezes, você ficar mantendo também sem ferramenta é muito braçal. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão trabalhar de bicicleta. Isso é muito comum, a classe operária, isso é bem comum. Só que é o seguinte, ele não tem performance de velocidade, demora muito tempo no trânsito.
e etc. Eu quero melhorar a minha performance, eu vou colocar tecnologia, vou colocar um veículo, vou colocar um motor. E aí eu vou colocando mais segurança, vou colocando mais conforto. A gente sai da base de vendedor, de camelô, e entra na base de empresário, de empreendedor. Então é montar um ecossistema. Isso é fundamental. Mas só que nós temos que reconhecer que nós não somos essa Coca-Cola toda. A gente já quer começar estourando. Enquanto, na verdade, a gente tem que começar na manha. Aguinha geladinha, pelo menos com um kisuke qualquer. E aí vai alavancando de pouco em pouco. Mas onde está a mentira que você só descobre depois que você entra nessa água? A mentira é, você acha que você só vai fazer o 6 em 7, ou eu falo 6 em 7, ou dinheiro, ou o valor que for fazer, se você tiver ferramenta XY. Porque o fulano que fez aquela ferramenta tem o XY. Isso é um jogo perigoso, porque você vai achar que você tem que ter o carro do fulano, a casa do fulano, o tênis do fulano, e não funciona assim. Você tem que ser você mesmo e usar o que você tem na mão. E quando você usar a ferramenta que você tem na mão, você vai prosperar. Você só vai ter a próxima ferramenta depois que você tiver a primeira ferramenta. Qual que é a distância entre sair do zero, dando um jeitinho, e fazer do jeito que a cartilha manda, de profissionalizar? Então eu vou falar que a diferença entre o jogo do amador e o jogo do profissional. Até quando eu consigo tocar o jogo de forma amadora? Quando você vê que quando você tem que passar a delegar. Acho que quando você passa a delegar, você já tem que ser profissional. Não tem como você delegar aquilo que você não sabe. Portanto, eu acho muito engraçado hoje, tem muita gente virando agência, todo mundo está virando agência agora, você já deve ter visto esse movimento, né? Todo mundo virou agência, mas nunca tocou, nunca sangrou lá no negócio. Então, quando você passa por todas as etapas, você viu como foi construir, você viu quantas vezes você errou nesse passo a passo, e agora você criou o quê? Uma metodologia, você tem um checklist, você sabe, existe a parte criativa, e a parte criativa nunca vai entrar no processo, ela vai respeitar a criatividade, mas a entrega, a organização vai ter que ter processo. E aí, quando você entrega esse processo, acho que você está chegando no nível de, pô, agora eu estou ficando profissional, hein? Agora é seu passo a passo. Depois desse aqui tem aquele ali. Tem essa sequência de e-mails. Agora, olha, que legal, olha, o cliente já está começando a entrar nessa fase. Ele estava na escala de consciência, onde ele não sabia que ele tinha um problema. Agora já está na escala de consciência, que já está consciente do problema. Agora eu vou começar a quebrar as objeções. Você começou a sentir o jogo, sabe? Aí você trouxe um hack violento que eu queria trazer atenção nele. Só tem como você dominar algo que você vai delegar fazendo. Por exemplo, o que eu mais vejo são pessoas desmerecendo seus gestores de tráfego, desmerecendo os seus editores de vídeo, desmerecendo os seus copywriters, desmerecendo os seus profissionais. Mas a culpa desse desmerecimento, para mim, na maioria das vezes, é do próprio demandante. É sua. Porque você não sabe demandar. Você não sabe o que você quer. Na maioria das vezes, você ouve alguém falando que precisa ser feito aquilo, mas você não tem o contexto bem feito. Você precisa pôr a mão na massa para que você possa ter a legitimidade de acompanhar o processo, de saber delegar, de saber acompanhar. Então, é muito fácil falar que um gestor de tráfego não está tendo resultado porque ele é um incompetente. Mas gestor de tráfego não faz milagre, tem toda uma cadeia de processos. Ou falar que o copyright que é ruim, mas tem uma cadeia de processos. Então, quando eu, empreendedor, não faço, eu não sei pedir, eu não sei delegar. Então, quando, por exemplo, no meu método, né, que é o da profissão 6 dígitos. Por que profissão 6 dígitos? Porque é aquilo que você falou, todo mundo virou agência e todo mundo é um bosta. Todo mundo não sabe trabalhar ainda. Todo mundo só está querendo dinheiro, mas não quer se profissionalizar, não quer fazer o que tem que ser feito. E quando eu falo um bosta, é com atenuação, tá? É no português da roça. É só dizendo que ele é ruim. Mas, cara, vai lá executar. Vai colocar uma campanha no ar. Vai montar uma página. Vai saber o que é um DNS. Vai descobrir como é que faz um apontamento. Descobre a importância de um certificado de segurança. O que é a diferença de um pixel para um tag? Por que eu tenho que ter um Google Analytics? Como é que funciona a filosofia do... Você tem que entender o básico. Olha só,
Eu tenho um método que ele é o Profissão 6 dígitos. Eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Estou explicando aqui o contexto certo. E já pega propaganda de carona. É o seguinte, ó. Eu tenho aqui 6 módulos. Por que 6 módulos? O cara tem que descobrir no módulo 1 quais são as ferramentas que um processo precisa. Ele tem que usar todas as ferramentas? Não. Mas se ele quer sair do processo de venda para o processo de empresa, ele precisa de ferramenta. Por quê? Ele vai precisar de pessoas. E se ele vai colocar outras pessoas para tocar a operação dele, essas pessoas vão precisar de ferramentas para ele gerenciar e essas pessoas executar a operação de forma progressiva, seguindo o mesmo padrão. Então, tem que aprender sobre ferramentas. Quais são? Quanto custa? Só que, além disso, a pessoa tem que saber como funciona as ferramentas. Tem que botar elas para trabalhar. Não adianta só saber quais ferramentas são. Por quê? Para cada recurso que você precisa, tem 30 ferramentas disponíveis no mercado. Qual usar das 30? As 30 têm um jeito de funcionamento diferente. Então, eu falo, você tem que aprender quais são os recursos, como usar os recursos. Você tem que aprender sobre copy. Se você não sabe vender, não adianta você saber ferramenta, porque você só vai aprender a ficar procrastinando, que é onde muita gente fica, não aprende a vender. Ah, eu aprendi a vender, aprendi a fazer copyright. Você tem que aprender a fazer tráfego. Se você não sabe fazer tráfego, não tem para quem vender. Ah, eu tenho que dominar tudo? Não, nós vamos chegar lá, mas você tem que saber. Ah, agora eu já sei quais ferramentas, quanto custa, eu sei quais ferramentas, como funciona, eu sei botar elas para trabalhar, já aprendi a vender, já estou aprendendo a fazer tráfego, mas só que eu não tenho produto. Então você tem que aprender sobre Hotmart, sobre Monetize, sobre marketing afiliado e etc e tal, para você aprender a criar produtos que você vai vender para essas pessoas. Basta ter esses produtos? Não, você tem que ter audiência. Nem só de tráfego vive um processo, porque você tem que ter tráfego, você tem que ter conteúdo para essa audiência estar sendo nutrida e não morrer. Então você tem que aprender a produzir conteúdo, aí tem que aprender ferramenta para poder fazer um blog, você tem que aprender ferramenta para poder fazer uma automação, reciclagem de conteúdo, YouTube, linha editorial e etc e tal. Então, todo mundo, para mim, que quer sair do amadorismo, que é vendedor, o camelô vende, tá? Para ir para um empreendedorismo de alta escala, ele precisa ter um conhecimento de tudo isso, de forma pelo menos superficial, e ter profundidade em algumas delas. Qual que para mim é o principal conhecimento que o empresário tem que ter? O contexto geral da estratégia. Se ele tem a estratégia total, ele tem que pegar esse ponto, se aprofundar na estratégia. Então ele tem um conhecimento superficial em tudo e se aprofunda em um. E aí ele pode aprofundar em alguns outros também, um pouco menos, outro um pouco mais. Dessa forma, ele vai se tornando um profissional do mercado de 6 dígitos, que é de 8, que é de 9, que é de 7, que é sem escalas, que é sem CEP, que é sem fronteira. Então, tem que aprender a trabalhar de forma profissional, não tem jeito. João, quanto tempo você acha que é necessário para haver o ponto de inflexão, a virada? É da noite para o dia? Você acha que existe um processo? Como é que você tem visto? No mínimo 6 meses. Hoje eu vejo no mínimo 6 meses, assim, sabe? Isso para um todo. E o que tem que ser construído nesses 6 meses para ter esse tempo? Qual que é a atividade que existe aí? Eu comecei a pensar o seguinte. Deixa eu fechar a porta da cozinha aqui. Quando a gente aprende... Quando a gente aprende, a gente tem várias, como posso dizer, várias lacunas. Essas lacunas são as dúvidas. Enquanto você está aprendendo, você tem lacunas. E é muito desconfortável aprender algo novo, porque você não conhece todas as partes. Essas partes são lacunas. E aí, quando você tem pressa, essa lacuna te frustra e você para. Por que 6 meses? Porque é o tempo de você preencher lacunas indo e voltando, lendo de várias fontes diferentes, ouvindo várias pessoas falar e testando, validando, porque você precisa validar aquilo ali para que aquilo se torne conhecimento. Então, essa lacuna, hoje eu fico confortável, porque eu comecei a estudar, isso não tem nada a ver com marketing digital, mas eu comecei a estudar, eu sou autodidata pra caramba, eu comecei a estudar como o cérebro aprende.
Porque eu queria entender qual era o meu processo. Eu comecei a entender que quando começa a gerar desconforto é onde eu estou no ciclo da desconforto e confusão. A confusão, ela faz parte. Desconforto e confusão faz parte do ciclo de aprendizagem. Então, quando você está confuso, tem uma parte que não conectou, que ainda está faltando. Mas se você para, você não dá espaço para continuar. Por isso, 6 meses é o tempo ideal para preencher usando vários conteúdos, entendeu? Vê se você concorda, João. Tem Bora. como você ter um negócio sem você saber o custo por lead? Dá para começar, mas vamos Dá. falar de profissionalizar o negócio. Você tem que Não, saber qual que é você tem que ter uma expectativa. Você tem que entender qual que é o seu custo por lead, porque senão você, toda vez que você entra num jogo, você entra cego, né? E a pior coisa que tem é você não ter esse lead. Taxa de comparecimento. Porque uma coisa é gerar lead. Vamos lá, minha lead está custando R$1. Beleza, gerei 100 leads. Dessas 100 leads, quantas vão comparecer no meu lançamento? Eu tenho que saber disso aqui. Digamos que eu tenho uma taxa de 20% de comparecimento. Eu já sei que a cada 100 pessoas, 20 comparecem. Taxa de conversão. De quem assiste, quantos por cento compra? Vamos lá. 10% de quem comparece, compra. Então, se tinha 20 pessoas, 2 pessoas compraram. Então, primeiro parâmetro que eu acho que todo mundo tem que ter, antes de querer falar assim que está arrebentando, tendo um resultado, tem que saber esses dados básicos. Porque eu já sei o seguinte, quanto que custa o meu produto? Ticket médio. Vamos colocar R$1.000, João, que você é um cara top? 1.997. Vou colocar 1.000 para a conta ficar mais fácil, que nós é meio burro. Depois nós se perde. Então, milão. Aí eu pego o seguinte, se eu sei que com esse processo de 100 leads eu consigo fazer 2 vendas de 1.000, eu tenho R$2.000. Isso significa que é 2 clientes de R$1.000. A pergunta é, qual que é o meu CPA ou CAC, né? Custo de aquisição de cliente ou custo pro aluno? É o seguinte, eu pago R$1 para 100, ou seja, R$100 é o valor que eu pago para 2 alunos. Meu CPA está em R$50. Eu já sei que eu posso gastar R$50, que a cada R$50 que eu coloco em campanha de CPL, de geração de lead, eu consigo R$1.000. Ou seja, eu tenho um lucro de 950. Aí eu tiro lá imposto da Hotmart, as taxas, imposto do fisco, eu tiro o que for coprodução, ferramenta, etc. Eu sei, vamos lá supor R$800 para cada investimento de 50. Aí eu consigo entender. E isso aqui não se descobre sem ser nadando. Tem que cair na água. Por isso que esses 6 meses eu acho que você foi muito bonzinho. Por quê que eu acho que foi bonzinho? Só por um motivo. Porque nós somos uns seres humaninhos que a gente é viciado em trair nossos planos. Aí a gente faz lá e descobre o seguinte, ó, essa copy vendeu 5. Aí você pensa, mas se eu ajustasse isso, se eu ajustasse aquilo, simplesmente vai dar melhor. E ó, toma no rabo, porque tinha feito 5 vendas, ajustou no que não devia e não vendeu nada agora. E fiquei perdido. Será que foi o quê? Então para de trair o seu projeto, pega o seu plano e vai nele até o fim. E repete, e repete, e repete. E se vai fazer algum teste, faz teste AB. O que é fazer teste AB? Deixa o que você fez e coloca a versão 2 para testar. Agora você só muda, depois não tem nada. Você fica o tempo todo saindo pro zero. Então, pelo amor de Deus, se você começou uma jornada, segue nela, campeão. João, quando é que você vai fazer seu primeiro milhão? Se não já fez. Quando? Não, num único lançamento vai ser provavelmente agora dezembro. Uau. Vai ser em dezembro. Uau. Se eu for juntar os lançamentos... Quem te viu, montar... quem te vê. Quem te viu, quem te vê, meu velho. Já foram 5, 6, 6 em 7 agora. 6, 6 em 7. E agora para um lançamento de 7 dígitos vai ser agora em dezembro. E assim, lembra de novo, o primeiro lançamento foi R$7.000. Com nada. O segundo lançamento foi 18 com R$2.000.
Então, aí você fez o que com os 18? Aí se você usa os João, 18 de volta, você acelera, né? Mas não. Você queima tudo e usa 10, sabe? Usa assim, 1000. Então, eu João, demorei muito o que eu a quero te entender que perguntar, existe. Oi, voltou. desculpa eu te falar, porque tá dando uns delayzinho, tá dando uns delay, por isso que às vezes eu tô te interrompendo, desculpa. Voltou. Voltou agora. João, a pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que só se faz para amigo e você só responde se você quiser, tá bom? Primeira pergunta, Claro. você já tá rico? Oxa, nem. Eu sou rico. Desculpa. Eu sou rico. Na minha mentalidade, na minha riqueza, nada me tira. Então, eu acredito que eu sou rico por tudo que eu conquisto na minha mente. Ou seja, ninguém tira o que eu tenho. E eu não mudo de acordo com o que tem no banco. Agora, para onde eu quero ir Uhum, financeiramente, nem sombra do começo de tudo que está vindo. legal. Eu fiz essa pergunta por trazer um contexto, tá? Que eu acho que é muito importante, senão eu não faria, tá? Não tô querendo expor você. Não, Porque tem tranquilo. muita gente que tem um contexto de riqueza muito fora da realidade. E eu quero estimular vocês que estão nos assistindo a parar para analisar o contexto de riqueza na sua vida. Eu queria estimular vocês a pensarem que vocês podem criar um projeto agora no qual vocês são felizes com esse projeto e que vocês possam viver uma vida que não tenha nada faltando, que não tenha nada quebrado, que não tenha nada fora do lugar, que as coisas que você possa proporcionar dignidade para sua família, de poder ir, vir, morar bem, vestir bem, comer bem, estar em bons ambientes. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui vendo sobre internet, sobre negócios digitais, é que dinheiro não pode ser o seu foco. Tem que ser rico. Tem que ser em ser completo, em ser realizado. E existe apenas uma única forma de não dar certo. Existe uma única forma de você não ter nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Só existe um jeito de você não conseguir isso. É se você desistir.